Olá! Hoje vamos mergulhar numa história de fé, ensino e comunidade que atravessa gerações aqui no Brasil e que está prestes a celebrar um marco incrível. É um legado de quase 2 séculos que continua a moldar milhões de vidas. E o mais interessante é que tudo começou com uma única aula. 170. Esse número é o centro da nossa conversa de hoje. Em 2025, a Escola Bíblica Dominical, a famosa EBD, comemora 170 anos de uma jornada transformadora em solo brasileiro. É um momento para a gente celebrar, claro, mas também para refletir bastante. Então, para a gente entender o verdadeiro peso dessa data, o primeiro passo é olhar como a celebração acontece hoje em dia e o que ela realmente significa para milhões de pessoas em todo o país. Pois é, existe um dia específico no calendário para isso. O terceiro domingo de setembro se tornou esse grande marco de gratidão. É o dia em que as igrejas em todo o Brasil dão uma pausa para reconhecer o impacto e a importância desse ministério. E vamos ser sinceros, o coração da EBD, o que faz ela pulsar por quase 2 séculos, são as pessoas. Não tem segredo. Essa longevidade toda foi construída semana após semana, com o trabalho incansável de professores, superintendentes e, claro, com a dedicação dos alunos e de todos os colaboradores. Mas como é que essa estrutura imensa começou? Para a gente entender o presente, é preciso fazer uma viagem no tempo, lá para o ponto de partida de toda essa história, em meados do século XIX. A semente foi plantada exatamente no dia 19 de agosto de 1855, lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Pensa só, de uma única aula floresceu um ministério que em 2025 celebra 170 anos. É uma trajetória impressionante, não é? E quem foram os responsáveis por essa primeira aula? Foram os missionários escoceses Robert e Sarah Calley. Ao darem aquele primeiro passo, eles iniciaram um legado que continua a formar discípulos de Cristo até hoje. Certo. Mas como é que uma iniciativa pioneira se transforma numa instituição nacionalmente estruturada? A resposta para isso está na forma como a educação cristã foi ganhando corpo e escala ao longo das décadas. E aqui a gente tem um ponto de virada. A fundação da CPAD em 1940. A Casa Publicadora das Assembleias de Deus se tornou a espinha dorsal do currículo da EBD, criando materiais que unificaram e expandiram o ensino numa escala sem precedentes no país. E a abrangência desse trabalho é algo notável. A CPAD desenvolveu um currículo que acompanha toda a jornada de uma pessoa, literalmente do berçário ao discipulado para adultos. Isso criou um caminho de aprendizado contínuo, garantindo que o ensino seja relevante para cada fase da vida. Com essa estrutura toda consolidada, o impacto da EBD foi muito além da sala de aula, sabe? Deixou um legado profundo na formação espiritual de toda a comunidade. Essa citação resume perfeitamente o propósito da Escola Bíblica Dominical. Ela mostra que não se trata apenas de uma atividade do domingo, é descrita como uma ferramenta essencial para construir a fé, fortalecer os laços comunitários e preparar as pessoas para os desafios da vida cristã. Depois de 170 anos de história, a missão continua. Então, como é que a EBD olha para o futuro? E qual é o chamado para a comunidade hoje? Essa pergunta nos convida a uma reflexão. Diante de um legado tão rico, a questão que se coloca é sobre o papel de cada um na continuidade dessa obra. Não se trata apenas de olhar para o passado com gratidão, mas de olhar para o futuro com responsabilidade. E a resposta a essa pergunta se desdobra em ações bem concretas. O chamado é claro: orar pelo ministério, pedir a Deus que levante mais obreiros fiéis e, fundamentalmente, apoiar ativamente o ensino da palavra, que é a base de toda essa estrutura. O encerramento vem com um slogan poderoso, que vem direto da fonte: Eu, você, todos na EBD. É um lembrete de que a essência deste ministério é o esforço comunitário. Depois de 170 anos, a história não terminou. Ela apenas lança uma nova pergunta: como cada geração vai carregar e transformar este legado para o futuro?